Agradecemos, Mestre Jesus, mais uma vez, a oportunidade que estamos tendo na tarde de hoje, que a nossa irmã que fará uso da palavra possa ser bem intuída pelos irmãos da espiritualidade, trabalhadores desta casa, e que assim possamos aprender um pouquinho mais da tua doutrina, do teu evangelho, Mestre Jesus. Agradecidos mais uma vez, que assim seja, Mestre querido, em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Sueli. Boa tarde para todos nós, que a gente tenha um ótimo momento, né, aqui nesta casa. Que nós tenhamos esses 60 minutos aí que a gente passa aqui com um valor intrínseco muito maior do que o que ele realmente representa, né? Que são os 60 minutos normais. Mas esse valor, ele pode ser intrínseco e extrínseco, como a gente já falou aqui no valor do tempo. Uns podem aproveitar muito, né, esse tempo e outros nem tanto. Então, que a gente consiga aproveitar o máximo desses minutos que nós vamos passar juntos, fazendo essas considerações tão importantes sobre a pluralidade das existências. Porque a reencarnação, as pessoas falam assim, mas estudar a reencarnação no centro é chover no molhado que nada. Muita gente ainda não entende muito bem essa questão da reencarnação. E ainda assim, sem ela, não se explica nada que está acontecendo aí no mundo. Sem a pluralidade das existências, nós não conseguimos fazer nenhuma consideração sobre os problemas da vida. Quando Kardec fez essas considerações, não foi para a gente sair por aí tentando convencer ninguém da reencarnação. Mas essas considerações, elas são assim, o que existe de melhor sobre reencarnação na doutrina dos espíritos. Primeiro, porque é de Kardec, né? Essas considerações foram feitas por ele, e são considerações que aquele que deseja realmente entender os fatos começa a fazer, não resta dúvida. Então, vamos lá. Se a tosse deixar. Se acreditais, isso aqui a gente encerrou semana passada com essa questão, por quê? Nós falamos sobre essa ideia de que se não tem mais nada além, se não tem outra vida, se não tem nada, por que eu vou ser bom? Por que eu vou me preocupar em me privar das coisas que gosto em favor de pessoas que eu nem conheço, que nem sabem que eu existo, não é? Então eu posso fazer o que eu quiser, eu posso explorar à vontade, porque eu não tenho mais nada mesmo. E aqueles que acreditam que tenha alguma coisa, mas não sabe bem o que é, acreditam que vão desencarnar e vão dormir. Vão dormir e só vão acordar no juízo final, quando então vai haver o julgamento final. Aí eu fico perguntando, esse julgamento vai condenar quem? E como? Né? Nós falamos sobre isso semana passada. Por quê? Se a ideia do inferno já foi descartada pelos próprios católicos, né? Quem é que vai ficar com essa ideia, né? Porque nós nunca abraçamos a ideia de inferno. Porque para nós espíritas, o inferno é um estado de consciência, assim como o céu também. Então, vai fazer julgamento para quê? Porque vai encaminhar as almas para onde? Porque se não existir a reencarnação, se não existir uma vida além dessa, que as almas podem aprender, e aí sim fazer a sua redenção depois na Terra, porque ela não é feita na dimensão dos espíritos, por quê? As almas precisam provar que elas aprenderam. E essa prova elas têm que dar aqui no mundo, elas não podem dar na espiritualidade.
Por quê? Porque lá todos são espíritos, está vendo a felicidade dos justos, começa a compreender que errou, mas não tem a influência do mundo, não tem a influência dessas coisas aqui que nós ainda achamos tão prazerosas e que muitas vezes nos impede de melhorar um pouquinho, porque a gente se interessa tanto e quer tanto defender nossos próprios interesses, que a gente não se importa. Mas na espiritualidade isso não acontece. Lá a gente não fica querendo defender nenhum interesse próprio, porque o único interesse que a gente pode ter na dimensão dos espíritos é de se melhorar, é de evoluir. Esse é o único que a gente pode ter. Nada lá vale, a moeda não vale, as coisas do mundo não valem, então eu vou ter interesse em quê? Então eu vou ter interesse de fazer verdadeiros amigos, de me redimir com os meus inimigos, de me melhorar. Isso que é o interesse lá. Então é fácil lá nesse sentido. Aí a gente aprende isso tudo, a gente toma consciência disso tudo e faz o quê? Vem para o mundo, esse ou qualquer outro que estiver de conformidade com a nossa evolução. Vamos tomar um corpo de carne, se o planeta assim oferecer essa condição, porque se formos para outros planos, ainda que inferiores, mas que não têm essa conformação da Terra, com certeza os corpos vão ser diferentes, porque esse corpo é assim, porque isso aqui é do planeta Terra. Nem todo planeta de provação e expiação é igual a esse aqui. Ele vai oferecer as mesmas condições, mas não é igual a esse aqui. Provavelmente não, a menos que ele tenha essa conformidade, né, desses gases todos aqui do planeta, o azoto, hidrogênio, oxigênio, carbono, essas coisas todas, né, porque é tudo feito disso. O nosso corpo é feito dos mesmos elementos dessa mesa, só que de forma diferente de agregação, porque aí muda tudo, né, e não é orgânico, não tem esse diferencial, né, da parede para madeira e outros mais. Mas tudo incinerado acaba liberando os mesmos gases que o nosso corpo também vai liberar. Seja por sepultamento, ou seja por cremação, isso tudo vai se transformar, né, nos gases que vão se reintegrar à natureza, que pertence a ela. Não é nossa, a gente não leva, né? Então, a alma, ela não tem condição de provar que ela aprendeu mesmo tudo que ela estudou, tudo que ela refletiu, tudo que ela já sabe, mas não botava em prática. Ela só tem condição de provar para ela mesma, porque para Deus ele sabe. A gente não precisa provar nada para Deus, a gente tem que provar para a gente mesmo. Aqui, quando reencarna, porque ela vai estar exposta aos prazeres do mundo, exposta ao semelhante, obrigada compulsoriamente a conviver, né? E porque viver é muito fácil, mas conviver, isso aí, os relacionamentos nos mundos de provas e expiações são muito sofridos. Por quê? Somos egoístas. A gente não entendeu ainda que o mundo não gira em torno de nós. Então, por isso que a gente sofre. A gente não gosta de ser contrariado, a gente não gosta de ser observado com olhos muito críticos. Então, isso tudo faz a alma sofrer aí no mundo. E aí, diante disso tudo, ela vai se colocando à prova. Não é ninguém, é para ela mesmo, né? Ela vai se colocando à prova se ela vai resistir a isso, se ela vai tratar isso aí como uma compreensão, né, com um novo olhar, né, daquele que ela teve em outras vidas. Isso tudo conta. Então, a alma na dimensão espiritual, ela aprende muito mais rápido, mas ela não tem condição de botar em prática. Então, se nós vamos dar continuidade à vida, ou pelo menos assim que a gente pensa, e aqueles que não pensam assim, vão então dormir até o juízo final, como a gente estava falando no início. Mas e aí, né? Quando houver, se houver, porque isso não existe. O juízo final é todo dia, é a cada encarnação, não é aquele único que a gente vai dormir até lá. Por que não existe? Porque isso não está de acordo com a justiça de Deus.
Simplesmente por isso. Somente por isso não está de acordo com a justiça divina. Porque se aquela alma errou, explorou, fez tudo que não devia, ela vai ser perdoada por Deus? É simples assim. Eu faço, eu aconteço, eu prejudico, eu maltrato, eu mato e depois Deus me perdoa? Não, não pode ser dessa maneira. Não tem inteligência no mundo que ache que seja certo. Não dá para ser assim, dessa forma, né? Então, obviamente, que se vai ter o julgamento, esse julgamento vai absolver ou condenar. Se absolver, vai para o céu, e se condenar, vai para o inferno. Mas que inferno? Não existe o inferno. E ainda que existisse, que Deus é esse que prega o amor e o perdão e não consegue perdoar o próprio filho? Não dá para entender dessa maneira. Então, essas considerações que a gente vai fazendo é independente da doutrina espírita ou de qualquer outra religião, é pela lógica dos fatos. A gente tira Deus da história e coloca um criador, uma inteligência suprema, como Kardec respondeu à primeira pergunta de O Livro dos Espíritos. Então, diante dessas considerações, a gente vai vendo que a reencarnação, o espírito retornar aos planos materiais desse universo, não é uma ideia fantasmagórica. É a mais acertada de acordo com a justiça divina. Pelo menos a gente vai fazendo as considerações e vamos reiterando cada vez mais essa ideia aí, né? Então vamos ao texto, que isso aqui a gente já até leu na semana passada, mas vamos repetir. Se acreditais num futuro qualquer, por certo não admitireis que ele seja o mesmo para todos, pois qual seria a utilidade do bem? Por quê? Por que reprimir-se? Por que não satisfazer a todas as paixões, a todos os desejos, mesmo à custa dos outros, se isso não teria consequência? Acreditai, pelo contrário, que esse futuro será mais ou menos feliz ou desgraçado. Essa palavra, ela não é bonita, mas Herculano Pires usa muito, não com o sentido e a conotação que a gente dá a ela. É no sentido de não ter graças nem felicidade. É só nesse sentido, não é aquele sentido pejorativo. Ah, você é um desgraçado, né? Não é nesse sentido. É no sentido de não ter graças ou de não encontrar a felicidade plena. Então, é bom a gente entender. E eu gosto dessa palavra aí, como ela é usada por Herculano Pires. Guilhom Ribeiro não costuma usar desgraçado, ele colocou outra palavra, né? Que eu nem me lembro qual foi que ele colocou aí, mas eu gosto da tradução de Herculano Pires. Então, essa palavra, ela se encaixa muito bem na conotação que a gente está falando aqui, né? Daquela de não ter as graças, como a gente gostaria, de não ser feliz. Então, o desgraçado, esse é no sentido real dessa palavra mesmo, e não com a conotação pejorativa. Porque se a gente tirar o prefixo daí, vai ficar graça. Tá vendo? Graça. Agraciado. Agraciado é presenteado, é ter felicidade, é ter prazer, alegria, né? Então, é nesse sentido que ela está aí no texto, tá? Então, acreditai, pelo contrário, que esse futuro será mais ou menos feliz ou desgraçado, segundo o que tivermos feito durante a vida. E tereis o desejo de que ele seja o mais feliz possível, pois deverá durar pela eternidade. Aí vale a pena ser bom. Aí vale a pena fazer o bem, olhar o outro como um irmão. Vale a pena, porque nós somos imortais. Nós vamos sair da matéria para viver na eternidade. Nós nunca vamos ser destruídos, sim transformados em almas mais evoluídas do que somos hoje. Nunca seremos absolutamente perfeitos, porque esse é só Deus, só o Criador. Mas seremos muito mais sábios, mais aperfeiçoados, portanto, mais transformados do que somos hoje. Mas nunca vamos desaparecer. Então, se nós vamos continuar a viver, nós vamos continuar
pela eternidade. A gente não tem ideia do que seja eternidade. A gente não tem nem ideia do que seja isso. Todos vão. E se nós vamos continuar com a nossa individualidade, nós vamos encontrar todos. Nós vamos conviver com todos. Somos uma família na eternidade. Porque somos todos irmãos, fomos criados por Deus, somos todos sua criação, simples e ignorante. Fomos criados por Ele. Está em nossas mãos operar o nosso aperfeiçoamento. Então, vale a pena a gente investir na bondade. Vale a pena a gente investir no amor, nas atitudes amorosas com o próximo, porque nós somos imortais. Então, nós não vamos desaparecer. Nós não vamos ser condenados ao inferno. Não, a gente vai resgatar o nosso passado delituoso. Nós vamos pagar as nossas dívidas. Essa é a grande bênção que Deus nos oferece. E a gente vai fazendo tudo certinho depois, porque a gente viu que fazer errado não vale a pena. Atrasa a nossa vida, nos faz sofrer. Ninguém quer isso. Então a gente vai caminhando para o bem. Esse é o único objetivo da vida, segundo os espíritos colocam aí. Então, continuando as considerações, olha só. Sofreis. Todos, num plano de provação e expiação, sofrem. Todos. Porque somos espíritos inferiores, a gente sofre pela nossa própria inferioridade. Não é nem que ninguém nos faz sofrer. A gente mesmo acaba sofrendo. Por exemplo, uma pessoa que é egoísta, uma pessoa que é extremamente invejosa, ciumenta, essa pessoa ela vai sofrer pela solidão que ela vai alcançar com isso, porque ninguém aguenta. Tem que ter alguém com um amor incondicional para poder, no caso aí, se relacionar bem com uma pessoa assim. Mas no mundo isso é muito raro. Nos planos de provação e expiação é muito raro. Quando você tem, eu não estou nem dizendo companheiro de vida, não é? Os consortes num casamento, ou os filhos, eu não estou nem dizendo isso. Eu estou dizendo até o relacionamento de vizinhos, né? Dentro do trabalho, né? Dentro do nosso trabalho, nas instituições que a gente frequenta e tudo, sejam elas, né? Não só religiosa, mas qualquer uma outra. Eu estou me referindo até não a esse parentesco consanguíneo, mas a esse relacionamento. Imaginemos trabalhar com uma pessoa muito egoísta, que só vê o lado dela, uma pessoa ciumenta, invejosa. Você tem até medo, porque a qualquer momento essa pessoa puxa teu tapete. Então você não consegue ser um amigo de verdade, porque você está sempre com o pezinho atrás, que você sabe como é que aquela pessoa ali é. Então ela acaba ficando isolada, porque ela não é benquista em alguns lugares, por causa de ser como é. Então essas pessoas acabam sofrendo por isso, mas não se dão conta, se acham injustiçadas pelos outros, né? Porque ainda não despertaram. Então, no mundo, todo mundo sofre um pouco, não é? Ninguém vai passar por esse mundo em brancas nuvens, como no poema de Otaviano, de Francisco Otaviano, né? Quem passou pela vida e não viveu foi espectro de homem e não foi homem, só passou pela vida e não viveu. Então, isso aí é um poema de Francisco Otaviano. Ninguém vai passar por esse mundo em brancas nuvens, ninguém. Cada um vai ter o seu quinhãozinho para sofrer. Porque senão não teria nascido. Ah, mas eu vejo fulano, não vejo acontecer nada de ruim, parece que irradia felicidade, parece que nada acontece com ele. Será? Será? A gente não pode avaliar isso, a gente não pode imaginar isso. E ainda que fosse, segundo os espíritos dizem, que uma encarnação assim
ela está se preparando para uma encarnação pesada. O espírito precisa se preparar, porque senão ele não aguenta. Né? Então ele vem para o mundo, ele passa um tempo observando a dor, o sofrimento do outro, tem algumas coisinhas simples com ele, mas ele está sendo preparado, porque senão ele não aguenta. Então não quer dizer que ele não tenha nada para resgatar, não, porque se ele não tivesse, ele não estava aqui. Que aquele que não tem nada para resgatar, para provar nem espiar, não encarna num plano desse aqui. Ele vai encarnar num plano regenerador, feliz, para ajudar as pessoas. Então ele não vinha para cá. Né? E tá aqui, é assim. Então todo mundo tem o seu pontinho para fazer o resgate, para pagar a sua dívida. Tem uma hora que a fatura chega e vai chegar para todo mundo. A gente não precisa viver pensando nisso, mas saber que não é melhor do que ninguém, que não é tão bom assim, para estar acima dos outros, acima do mal. Não, não tá. E vai descobrir isso, às vezes, numa situação extremamente dolorosa, que vai acabar descobrindo isso. Né? Então, as pessoas aqui, elas sofrem neste mundo. Sofreis. Não sois tão felizes quanto poderíeis ser, ao passo que diante de vós estão seres que gozam de uma felicidade perfeita. Quereis trocar a vossa posição com a deles? Sem dúvida, respondereis. Mas o que devo fazer, então, para trocar minha posição com a dele? Será que é simplesmente assim? Troca aqui, né? Como se troca de lugar no banco, né? Na fila de algum estabelecimento. Aí Kardec, né, relata o que os espíritos respondem. Quase nada. Recomeçar o trabalho mal executado e executá-lo melhor. Hesitaríeis em aceitar, ainda que fosse o preço de muitas existências de provações? Olha, essas considerações, eu adoro, eu leio isso aqui, eu não canso de ler essas considerações. Eu não me canso de ler, de perceber a lógica desses fatos, a inteligência com que Kardec tratou e descreveu essas considerações. Eu adoro, realmente eu adoro esse texto. Olha só, quase nada, quase nada. Recomeçar o trabalho mal executado e executá-lo melhor. Hesitaríeis em aceitar, ainda que fosse o preço de muitas existências de provações? Por que nós não hesitamos, ainda que tenhamos muitas provações, muitas existências com provações? Porque elas não são nada perto da eternidade. Nada. Elas não são absolutamente nada, elas não significam nada. Imaginemos aqui, só uma comparação grosseira até, mas vamos imaginar. Imaginemos que ela representa, no alcance do nosso raciocínio aqui, um grãozinho de areia no deserto do Saara. Umzinho só, um grão de areia. Não é um pedaço do deserto, é um grãozinho daquela areinha que fica voando lá. Então, vale ou não vale a pena? Claro que vale. A gente vai viver na eternidade, somos imortais. Então, como a gente não vai morrer, o que são algumas encarnações de provas e expiações para a gente passar, para depois a gente alcançar a felicidade que a gente tanto almeja e parar de sofrer? Não é? É como a gente vai ao médico, o médico dá uma receitinha lá, aí tem um procedimento que não é agradável para fazer durante um tempo, digamos aí, 1 ano. Aí a pessoa fica desesperada, mas eu vou levar o ano todo tendo que fazer isso? Aí o médico fala assim, amigo, o que é 1 ano diante de tantos outros anos que você vai viver livre desse problema? Né? Olha só. Aí ele vai ficar feliz. Isso para ele vai ser uma bênção. Ele vai raciocinar, ele vai falar, se eu tiver com
com mais 30 anos aí para viver, o que vai ser um ano nesse sacrifício aí para eu viver os outros 29 anos felizes? Nada. Vai ser nada. Só que a gente não consegue ter esse olhar. A gente não consegue ter esse raciocínio. A gente só vê a dor e o sofrimento do momento. A gente não vê que aquilo ali é para um bem maior. É igual a criança que não consegue ver, né? Aquela que já até entende um pouquinho, porque o bebezinho tem esse raciocínio, mas uma criancinha maior, que já entende, né, quando ela tem que ir a um posto lá, tomar a sua vacina contra pólio, sarampo, aquelas coisas todas que as crianças tomam, ela sabe que ela não vai doer, ela vai ter febre, vai ficar com o braço doendo, ela vai ficar... Aí ela não consegue entender que aquilo ali é importante para ela. Ela não consegue entender, ela é criança. Mas os pais já entendem. Os pais entendem, é por isso que eles não se importam. Eles levam, né, a criança, ela vai chorar, vai sofrer, vai ter febre, vai resmungar, mas os pais estão felizes. Por quê? O sarampo, a meningite e outras coisas mais, né? Às vezes não tem um tratamento adequado. Né? A febre amarela, por exemplo, ela não tem tratamento. Ou você reage e supera ela, ou então você morre com ela. Porque ela não tem um tratamento para ela, específico para ela, não tem. Você pegar, você tem que reagir. Né? Então você vai combater os efeitos, mas se o seu organismo não combater, você morre, porque não tem um tratamento para curar aquilo. A Covid está aí, né? E muitas pessoas se curaram. Né? Não tinha nem vacina ainda, ninguém tinha tomado vacina. Quantas pessoas entram na estatística para vocês verem quantas pessoas se curaram de Covid? Porque ele tem tratamento. Ele tem. O vírus, a doença, a Covid e o vírus corona, tem tratamento. Tanto tem que muita gente se curou. Não é? Agora, outras doenças não têm. Né? Então, mas a criança não entende, mas os pais entendem e eles não se importam. É porque eles sabem que ela tem uma vida inteira para viver, se Deus permitir, e precisa se prevenir de determinadas doenças que a limitariam muito, ou até poderiam fazer que ela morresse. Então, os pais não se preocupam. Mas aí é aquela questão, tá vendo? A diferença de visão e de ponto de vista. Nós somos essas crianças diante da espiritualidade, diante da vida eterna, diante das coisas. A gente não consegue ter um olhar dessa forma que os pais têm quando levam a criança para tomar a vacina. A gente não consegue ter. A gente só vê a dor e o sofrimento que a gente está passando, que vai passar. Não está vendo que essa provação, que às vezes pode durar aí várias encarnações, é para te fazer feliz na eternidade. Para te deixar com graças, menos desgraçado, lá na eternidade. Então, é quase nada mesmo. Então, aqui, ó, é quase nada. É só recomeçar o trabalho que foi feito. Figuremos que há um homem que sem ter chegado à miséria extrema, sofre, no entanto, privações por escassez de recursos, viessem dizer. Então, alguém vai dizer a esse homem isso aqui, ó. Aqui está uma riqueza imensa de que podes gozar. Para isto, só é necessário que trabalhes arduamente durante 1 minuto. 1 minuto. Fosse ele o mais preguiçoso da terra, que sem hesitar diria, trabalhemos 1 minuto, 2 minutos, 1 hora, 1 dia, se for preciso. Que importa isso, desde que me leve a acabar os meus dias na fartura? Né? Aí vem aqui, ó. Ora, que é a duração da vida corpórea em confronto com a eternidade?
Menos que um minuto, menos que um segundo. E essa referência é dos espíritos, né? Quando eles falam assim, olha, uma vida de 100 anos na Terra é um piscar de olhos na eternidade. Tá vendo? Por quê? Porque a eternidade não conta tempo. Não tem tempo lá. O tempo é dos planos materiais. O tempo é contado pela matéria. A gente conta o tempo da Terra pelo tempo que ela leva em dar uma volta em torno do Sol, no seu movimento de translação, e uma volta em torno do seu próprio eixo, que é o movimento de rotação que faz o dia e a noite. Ela leva 365 dias e 1/4 de dia para dar uma volta em torno do Sol. A cada 4 anos, essas 6 horas vão fazer um dia. Aí tem o ano bissexto, que é um dia a mais em fevereiro. Isso é um tempo do planeta Terra. O espírito fora daqui não conta tempo. Ele está na eternidade, fora de qualquer mundo material. Às vezes as pessoas chegam para a gente e falam assim, nossa, será que meu pai já reencarnou? Porque eu era tão pequena quando ele morreu. Já tem mais de 30 anos que ele está desencarnado. Será que ele já pode ter reencarnado? É tanto tempo, né? Não é nada. Esse pai pode nem saber ainda que morreu. É verdade isso? É verdade. O que são 30 anos? Do plano da Terra para a eternidade, para a erraticidade, nada. Um espírito pode ficar aí 200, 300 anos contados pela Terra, contados por nós aqui no nosso planeta, e não compreender que desencarnou. Não compreender. Eu sempre lembro de uma comunicação na nossa reunião mediúnica de um espírito que, pelo que ele falava e pela intuição que nos dava e pelo pouco de visão que às vezes a gente tem quando o espírito está relatando alguma coisa, às vezes a gente consegue visualizar o cenário dele, né, nas comunicações. Então, pelo que a gente podia perceber, ele tinha desencarnado há muitos anos, porque ele estava, segundo ele, carregando um saco cheio de ouro para ele enterrar na casa dele. E ele estava procurando a casa e ele não achava, e ele queria ajuda para isso. Hoje se enterra ouro, pode sim, lá nos cofres, ou até pode ser que aconteça algum doido que ainda faça isso. Mas, olha só, você não vai carregar ouro num saco, né, puxando aquilo. Então, olha o tempo que essa alma viveu aqui na Terra. O tempo que ela está desencarnada, para ela ainda estar carregando um saco de ouro, para ela levar para a casa dela, para ela esconder aonde ela estabeleceu o local lá na casa dela. Muitos botavam até dentro das paredes, no chão mesmo, cavavam, enfiavam no chão, embaixo, tinha aqueles espaços meio ocos debaixo das casas. Então, assim. Então, olha o tempo. E ele não sabia que tinha desencarnado. Ele queria ajuda para achar a casa, que ele foi buscar o ouro e depois ele voltou, se perdeu. Não achava. E a gente acha 30 anos muito para o espírito, muito, né? Então, são coisas que realmente, e alguns também até reconhecem que desencarnaram, mas eles não se desimantaram da vida. Ainda têm sentimentos de vingança, ficam perseguindo aqueles que eles acham que os prejudicaram, né? São aqueles cobradores da vida
espiritual que encontra o seu algoz aí na vida material e começa a perseguir. Então ainda tem esse lado aí, ó, leva tempo isso aí, porque os espíritos vivem na eternidade, não é? Então é óbvio que uma hora não é nada, não é? Então vamos ver aqui, ó. Que importa isso desde que me leve a acabar os dias na fartura? O que importa a gente sofrer, passar dificuldade, ter que trabalhar muito, 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 se depois eu cumprindo o meu dever, eu posso descansar? Se o espírito entende que o único objetivo é fazer o bem, que é ser bom e cuidar do seu aperfeiçoamento, quem importa isso se ele depois vai viver na felicidade na eternidade? Ele não vai ficar lá contando carneirinhos e não sei o quê, boritando para lá e para cá, não. Ele vai trabalhar, mas ele vai trabalhar muito, ele vai trabalhar feliz, porque ele é feliz, ele quer ver os seus irmãos felizes também. Então, ele se dedica muito ao trabalho. Então, ele continua trabalhando e continua, às vezes, sofrendo por nós quando a gente não entende as coisas, né? Bem, temos visto algumas pessoas raciocinarem deste modo. Não é possível que Deus, soberanamente bom como é, imponha ao homem a obrigação de recomeçar uma série de misérias e tribulações. Muita gente fala isso, né? Fala assim, não é possível que a gente tenha que ficar nesse vai e vem de ficar reencarnando. Vem para o mundo, cheio de problema, sofre aqui, tem que lidar com a questão da morte, que para as almas inferiores é um terror. Tanto que Paulo de Tarso, ele diz que a morte é o último inimigo a vencer. Ele fala isso, a morte é o último inimigo a vencer. Por que ele falou isso, né? Porque a morte, num plano de provação, expiação como a gente está vivendo, ela aterroriza. As pessoas têm muito medo, muito medo. Nós estamos vivenciando isso, a gente está vendo na prática isso aí, por causa da pandemia. As pessoas estão apavoradas, aterrorizadas. Elas não dão um abraço em ninguém. Elas não se aproximam, não estou falando todo mundo não, algumas pessoas não se aproximam de ninguém, não pegam da mão da pessoa nada que tiver na mão da outra pessoa, a não ser que ela tenha 1 litro de álcool para ela botar naquele objeto ali. As pessoas estão trancadas, ainda estão trancadas dentro de casa, não abrem a porta para ninguém. Olha o pavor que essas pessoas têm da morte. É um pavor que elas não conseguem explicar. Eu saí do carro outro dia, passei ali, saí do carro aqui na rua e estava vindo para cá. Aí eu estava atravessando, a máscara estava dentro, que eu não uso máscara dentro do meu carro, sozinha. Para quê? Eu não estou doida ainda. Né? Porque a pessoa tem que estar doida, porque dentro do carro, você está sozinha, você vai estar com um troço ali que você não consegue nem respirar direito, atrapalha até meu raciocínio. Aí eu estava pegando na bolsa, né, para passar nisso, uma senhora viu que eu não estava de máscara. Aí ela falou assim, eu queria ter a sua coragem. Eu falei, como assim minha coragem? Ela falou, eu nem na hora não atinei. Ela falou assim, para estar sem máscara na rua. Eu falei, não, eu vou botar, é que estava dentro da bolsa, estava dentro do carro. Ela falou, não, mas eu não atendo a porta sem máscara. Eu não dou um passo sem máscara. Se eu tiver com alguém em casa, o tempo que a minha faxina está, eu estou de máscara. Eu falei, a senhora acha necessário, é um direito que a senhora tem. Ela falou, não, mas não é nem que eu acho necessário, eu tenho medo, eu não dou um passo sem ela, eu não tenho essa coragem que você tem. E seguiu o rumo dela.
E isso aí não é nada perto de outras coisas bem piores, que as pessoas estão aterrorizadas. Isso é o medo de morrer, é medo da morte. Falta de fé, falta de confiança. Gente, fazer parte da gente é uma coisa, mas ficar desse jeito, a pessoa não vive, né? Não consegue viver. Então, a gente vê que as pessoas têm muito medo disso, né? Então, elas ficam pensando assim, poxa, a gente vai vir para o mundo, vai sofrer, vai ter que lidar com o pavor da morte, depois vai ter que lidar com a morte, não é só com o medo, é com a realidade dela, né? Ou com a gente, ou com aqueles que nós amamos. E Deus, então, é injusto de ficar fazendo a gente voltar para passar isso tudo de novo. Que Deus é esse? Gosta de ver a pessoa sofrer, né? Então, as pessoas não acreditam em reencarnação porque acreditam em Deus. E acham que Deus não ia fazer isso com ninguém. Não ia dar esse sofrimento para ninguém. Então, elas pensam dessa maneira. Acharão, aí a gente vai raciocinar este pensamento. Acharão, porventura, essas pessoas que há mais bondade em condenar o homem a sofrer perpetuamente por motivo de alguns momentos de erro do que em lhe facultar meios de reparar suas faltas? Porque, olha só, voltamos àquele raciocínio lá do início. Será que as pessoas acham que elas vão poder errar, explorar, fazer tudo errado e serem apenas perdoadas por Deus? Essa possibilidade não existe. Podem crer nisso. Ela não existe. O perdão, sabe o que ele, como ele se manifesta, o perdão de Deus, que ele vai dar sempre na oportunidade do resgate do erro. É ali que ele se manifesta. Não vai simplesmente ser assim. Eu errei, morri, peço perdão a Deus, e aí fica por isso mesmo. Será que a gente é tão infantil para crer dessa forma? Para achar que isso é uma coisa que vai acontecer? Deus seria injusto para com aqueles que entenderam que precisam ser bons. E que nunca prejudicaram ninguém. Não, pelo menos, de acordo com a sua consciência. Porque, às vezes, a gente prejudica o próximo sem saber que está prejudicando. Ah, existe isso? Claro que existe. Se você não tem determinado nível de aperfeiçoamento para entender o que o outro já entende, você pode tomar algumas atitudes que vão prejudicá-lo, que ele já entende que aquilo é um prejuízo, mas você ainda não entende. Então, você não está errando, você está fazendo o que você entende ser certo. O que você, no caso, gostaria que fizesse para você. Porque nós somos a medida do próximo. Então, essa pessoa, ela não está errando, ela está fazendo o melhor que ela pode. O melhor que ela pode é pouco para o outro, que o outro já entendeu muito mais, mas acontece que ela não entendeu ainda. Então, ela não está errando. Então, dessa forma, ela pode até contar com o perdão de Deus, ele vai dar, mas ele vai pedir que ela se instrua, ele vai dar oportunidade a essa alma, não é de sofrer aquele fato, é dela se instruir, se informar e se instruir para ela entender que aquilo está errado, para ela não fazer mais. Mas não vai também ficar só no perdão ali, não. Então é óbvio que não pode ser dessa maneira. A gente não vai achar isso. Então, se essas pessoas vão ser condenadas ou absolvidas, não é? Então é muito mais. Se a gente não faria isso, Deus também não vai fazer. Então, se o pecado existiu, se o erro existiu, elas não podem ser simplesmente perdoadas. Elas vão ter que ter uma oportunidade delas fazerem certo. Aí Deus vai perdoar dando essa oportunidade. Então é esse o raciocínio aqui.
Acharão, porventura, essas pessoas que há mais bondade em condenar o homem a sofrer perpetuamente? Por quê? Porque ele não pode perdoar. Não está certo ele perdoar e ficar por isso mesmo. Então seria uma condenação para a eternidade. Por motivo de alguns momentos de erro do que em facultar meios de reparar suas faltas, que são alguns momentos de erro, gente. Uma pessoa que passa uma vida errando, prejudicando outra pessoa, diante da eternidade, são alguns momentos. Foi muito, né? Uma vida de 60 anos prejudicando alguém é muito para o mundo, mas para a eternidade não é nada. Então, ainda que ele tenha feito isso durante a vida toda dele, prejudicado durante a vida toda, isso não justificaria uma condenação eterna. Deus seria injusto se condenasse essa pessoa eternamente por alguma coisa que ele fez de errado num período de tempo aqui na Terra, ainda que tenha sido a encarnação dele toda, sem dar a ele a oportunidade dele compreender que aquilo ali está errado e se corrigir. E como isso seria feito? Da maneira que é feito. O espírito vai deixar aquele corpo, vai para a erraticidade, saindo da perturbação da morte. Ele vai ver o tanto que ele errou, o tanto que ele prejudicou as pessoas. Ele então vai resgatar isso nas encarnações futuras. Às vezes, não é nenhuma só, são em várias encarnações. Aí ele vai ter que voltar para a Terra, ele vai receber no núcleo familiar dele aqueles espíritos que ele prejudicou, que ele explorou, porque ele assim deseja, porque ele vai fazer essa escolha, ele vai fazer, porque ele precisa de resgatar o erro dele, ele precisa de consertar. Então, se ele prejudicou, ele tem que se redimir com aquela pessoa. E isso vai acontecer. Aí a gente vê os núcleos familiares com problemas em cima de problema, né, com relacionamentos dificílimos, pais, às vezes, virtuosos, com filhos completamente desalinhados. Aí é por que isso? Né? Aí vem aquele pai, aquela mãe jovem, com um filho especial, um filho excepcional. Aí aquela mãe que está recebendo aquela criança e está amando aquela criança, mas ela quer uma resposta. Aí vai para um médico aqui, vai para um outro ali. Por que nasceu dessa maneira? Eu fiz tudo direitinho. Fiz tudo que o senhor mandou, né? Então, que dê? Não tem explicação. E não vamos dizer que Deus quis assim, porque Deus não quer isso, não. Deus não quer a nossa dor, nem o nosso sofrimento, de jeito nenhum. Então, é uma oportunidade de resgate que ele está dando àquela alma e a todas as almas envolvidas com aquele ser que reencarnou com essa limitação mental. Não raciocina direito, tem problemas. Algo ele fez para que ele tenha escolhido essa encarnação. A gente não gosta de usar o termo merecido, porque dá a ideia de que ele não mereceu ser bom. Não, não é merecer. Ele teve a bênção da oportunidade de reencarnar de uma forma que vai dar a ele a oportunidade dele resgatar, dele pagar a sua dívida com ele próprio, com aqueles pais e os pais com ele. É assim. Isso não é tão simples assim. Essas almas são muito preparadas, principalmente as mães e os pais, que são aqueles que vão ser responsáveis por aquela criança que está vindo com essa limitação. Vai precisar dos pais a vida inteira. Né? Então a gente vê, não é injustiça divina, não é desamor de Deus para nós, é oportunidade. Oportunidade que Deus nos dá de resgatarmos o nosso passado delituoso. Simplesmente isso, né? Alguma coisa de pungente, né? Essa palavra não é muito usada por nós, né? Mas ela está presente aqui nesse texto.
Pungente é assim uma dor aguda, né? Uma dor pungente é aquela dor aguda que faz a gente sofrer muito, né? Alguma coisa de pungente há na ideia de que a nossa sorte fique para sempre fixada em alguns anos de provações. Ainda quando de nós não tenha dependido atingirmos a perfeição sobre a terra. Enquanto a ideia contrária é eminentemente consoladora, porque não nos tira a esperança. Então, claro que sim, é uma dor muito grande a ideia de que a nossa sorte está fixada para sempre, né? Em alguns anos de provações. Ainda quando de nós não tenha dependido atingirmos a perfeição sobre a terra. Porque às vezes não dá tempo, né? Às vezes não dá tempo. Uma pessoa não consegue, numa encarnação, embora ela viva o máximo que se pode viver na Terra, com uma sanidade mental, né? Uma correspondência saudável com os órgãos, no máximo 100 anos. Porque daí para frente ela não consegue mais concatenar muito bem as suas memórias, as suas lembranças, porque tem um tempo, né? O corpo, os órgãos têm um tempo, mas como colocar 100 anos? Mesmo assim, é muito pouco diante de uma eternidade. Ela não consegue fazer toda a evolução, é muito pouco para ela mostrar que ela evoluiu tudo, aprendeu todas as ciências, evoluiu todo o seu raciocínio, né? Toda a sua inteligência numa encarnação só. A gente não consegue. É como querer que uma pessoa, em um ano, ela curse todas as matérias para que ela se torne um gênio aí na física, na química. Ela vai aprender isso num ano, tudo. Não tem condição, lógico que não. Então, assim, a nossa encarnação também, a gente não tem condição de aprender tudo numa vida só. Então, por que nós seríamos punidos por isso? Por que a gente não ia receber a bênção por causa disso? Porque a gente não conseguiu, não deu. Está aqui, ó, né? Mesmo quando nós não tenhamos alcançado esse tempo, né? Mesmo que essa evolução não dependesse da gente. Então, não pode cobrar aquilo que a gente não tem condição ainda. Às vezes, a gente faz uma coisa na vida da gente e a gente se arrepende tanto, tomou uma atitude ruim. E, claro, aquilo pode até ter se tornado público, né? Muitas pessoas ficaram sabendo, e depois a gente entende que aquilo ali foi um grande erro e quer consertar. Mas às vezes é difícil no mundo. Às vezes, na atual encarnação, a gente não tem oportunidade de consertar esse erro. Às vezes a gente não tem. Mas será que a gente gostaria de deixar essa reputação no mundo quando a gente partisse daqui? Será que nós iríamos gostar de sermos definidos no nosso caráter por aquela atitude que a gente tomou? E todas as outras que a gente fez bem? E todas as outras que a gente acertou? E aquela ali a gente não acertou, e as pessoas prejudicadas por aquela atitude, elas vão definir a nossa situação, definir o nosso caráter por conta daquilo que a gente fez. Será que a gente ia gostar disso? Claro que não. Porque a gente vai se perguntar, meu Deus, mas eu não posso ser definido por isso. Eu já entendi que eu estou errada, eu quero consertar, eu quero pagar esse erro. Então, a gente não gosta de ser definido por isso. Então, por que Deus faria isso conosco? Porque por causa de um erro em alguns momentos da vida na Terra, a gente vai ser condenado por isso. Não é justo. Então, é claro que a oportunidade da reencarnação se faz muito grande. Eu acho que é Voltaire que fala que se Deus não existisse, a gente teria que inventar, né? Acho que está até isso num slide aqui. Fala sobre
um filósofo que falou isso, mas eu acho que foi Voltaire que falou isso, ou ele copiou isso de algum, porque eu já li isso em alguns textos de Voltaire, que se Deus não existisse, teria que inventá-lo. A gente fala o mesmo da reencarnação. Porque com todas as considerações que Kardec está fazendo, se a reencarnação não existisse, a gente teria que inventar. Porque não teria outro jeito para a gente pagar o nosso passado delituoso. Então afirma alguma coisa de pungente há na ideia de que a nossa sorte fique para sempre fixada em alguns anos de provações, ainda quando de nós não tenha dependido atingirmos a perfeição sobre a terra. Enquanto o outro lado, né? A ideia contrária a isso aqui é eminentemente consoladora, porque não nos tira a esperança. Eu errei, eu posso consertar. Eu posso refazer. Eu posso reencarnar e melhorar. Mas também, por outro lado, a gente também não tem que ficar pensando nisso não, tá? Ah, eu vou fazer o que eu quero, depois eu reencarno e resgato. Não vamos pensar dessa maneira, não, porque a gente não sabe nem quando vai reencarnar. E o sofrimento bate, tá? Bate na consciência, mas bate feio. Então não vamos usar esse artifício aí, não. Assim, sem nos pronunciarmos pró ou contra a pluralidade das existências, não estamos nem ligando a religião, a reencarnação, não, porque o Espiritismo nem inventou a reencarnação. Mas assim, sem nos pronunciarmos pró ou contra a pluralidade das existências, sem admitir uma hipótese mais do que a outra, diremos que, se pudéssemos escolher, ninguém preferiria um julgamento sem apelo. E um julgamento com apelo tem que ser dada à pessoa, ao pecador, a oportunidade dele se corrigir. Por que no julgamento se prende a pessoa? Né? A pessoa errou, cometeu um crime, foi presa. A nossa penitenciária não redime ninguém não, mas o objetivo é esse. O objetivo é privar a pessoa da sua liberdade, da convivência com os seus amores. Ele vai ficar preso para ele refletir o que ele fez, para ele se corrigir e não fazer mais aquilo. Esse é o objetivo, né? Então, esse é o objetivo. Então, por que, né, que vai ser diferente na dimensão dos espíritos? Então, sem nos pronunciarmos pró ou contra a pluralidade das existências, sem admitir uma hipótese mais do que a outra, diremos que se pudéssemos escolher, ninguém preferiria um julgamento sem apelo. E com apelo tem que voltar para pagar, igual aquele que praticou o crime, foi julgado e foi preso, para ele se redimir lá. Então, é assim que deve funcionar. Mas a gente ainda tem considerações maravilhosas a respeito da defesa pela pluralidade das existências. E a gente vai vendo isso com calma, porque a gente precisa correr. Isso é ótimo, porque quando alguém nos questiona, a gente tem esses argumentos para falar para a pessoa. Não é para a gente sair e querer que o outro creia na reencarnação que a gente vai ficar ditando isso aqui. Isso tem seu tempo, seu momento e seu lugar para acontecer, né? Que a gente continue estudando, mas dê uma lida em casa. Eu recomendei semana passada e continuo recomendando. 222. A gente está só no início, são 3 folhas sobre isso, tá? Olha o tanto que Kardec considerou com toda a lógica a questão da reencarnação, né? Parabéns para o nosso mestre Allan Kardec. Muita paz para todos e continuemos assim estudando a doutrina espírita.